dia. Na sexta-feira mesmo, ele já voltou para casa e agora está se recuperando, por isso ele não está aqui conosco hoje, tá bom? Então eu peço aos irmãos que continuem orando pelo pastor Valdenberg, a sua recuperação. Acho que tem aí uns 5 dias de repouso, ele está com um catéter lá, então precisa realmente das nossas orações. Orem por ele, mas está tudo bem, graças a Deus, tá bom? Então, o segundo aviso que eu quero dar é sobre o Junta Panelas, que os irmãos estão vendo aí no telão. Terça-feira, feriado, dia 1º de maio, nós já estamos em maio, irmãos. O ano está voando, né? O ano está voando. Nós temos um tradicional encontro de Junta Panelas e todos estão convidados. Todos estão convidados. Terça-feira, 9h30 da manhã, lá na ABB, todo mundo sabe onde fica. Vá, leve o seu prato de comida, leve algo gostoso para a gente experimentar, né? E a gente junta as panelas lá e faz uma festa boa, tem um momento de comunhão. Então, se você estiver por aqui, não perca essa chance de estar junto, participe do nosso Junta Panela. Ah, minha família não está aqui, eu estou sozinho. Vá, leve um refrigerante, combine com alguém, participe, não deixe de participar. Aliás, esse ano a gente está organizando aí um jogo de futebol muito especial, viu? Casados contra solteiros. Agora eu estou no time dos casados, eu sei que o time dos casados vai ganhar, né? Mas podem ir para assistir também, para participar. Vai ser um momento muito especial para nós aqui na nossa igreja. Então, participe. Eu quero enfatizar isso com os irmãos. Terça-feira, 9h30 da manhã, lá na ABB. Ok? Esses os avisos que eu tenho para dar para os irmãos. Assim nós continuamos o nosso culto. Vamos cantar o hino de número 396, Glória ao Salvador. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. E após esse hino, nós continuaremos louvando ao Senhor. Com cânticos também. Para começar esse momento de cânticos, a gente vai começar com o cântico Ao Acordar. Que a gente sempre esteja lembrando de estar exaltando e bendizendo o nome do Senhor todos os dias que a gente acordar e perceber toda a criação e todo mundo lindo que Ele fez para a gente viver.
a constância do teu amor, sinto a presença do teu calor, sinto tuas mãos a me envolver, ó Senhor. Ao perceber, tenho prazer na criação tão bela e doce. Vejo a grandeza do teu poder, vejo a beleza do teu querer, vejo a fraqueza que há em você, ó Senhor. Quero louvar, quero honrar teu nome, quero te dar todo o meu ser, simplesmente dizer. E nesse espírito de querer sempre bem dizer ao Senhor, é bom a gente estar lembrando que é o doce nome de Jesus que pode dar alegria pra gente, pode dar paz no nosso coração. E também como gratidão ao Senhor pela salvação, é muito importante a gente estar se oferecendo como oferta de amor ao Senhor e entregando nossas vidas para Ele.
Nossa vida é uma oferta ao Senhor. O culto da vida acontece 24 horas por dia, 7 dias da semana. Todos os momentos da nossa vida são culto ao Senhor, pois Ele nos criou para a sua glória. E nós temos dentre esse momento de culto da vida o que nós chamamos de culto público. O momento em que nos reunimos como igreja para prestar esse culto juntos ao Senhor. E nesse momento de culto, nós paramos tudo o que estamos fazendo para ouvir o Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós já lemos do versículo 1 ao 8, para nos dar um contexto dessa carta. Agora nós vamos ler os versos seguintes, do verso 9 ao verso 12. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Colossenses capítulo 1, de 9 a 12. Diz assim o texto bíblico: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, nós cantamos a Ti, nós oramos, e agora queremos parar, dar toda a atenção, ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, da Escritura Sagrada, Senhor. Fala aos nossos corações, Deus, com esse texto que foi lido. Fala profundamente, faz com que a Tua palavra passe pelo nosso coração, ao ponto de discernir os nossos pensamentos, Senhor. Prepara o nosso coração como uma terra fértil para a Tua palavra, onde a semente da Tua palavra caia e cresça e produza fruto nas nossas vidas. Por favor, Senhor, é o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Como eu já expus outro dia desses aqui na igreja, esse início da carta de Colossenses, não sei quantos dos irmãos estavam aqui, mas essa é uma das cartas que Paulo escreveu quando ele estava na prisão em Roma, junto com a carta aos Efésios, junto com a carta aos Filipenses e junto com a carta a Filemon, que era da cidade de Colossos. Então, essa é uma das cartas que nós chamamos de cartas da prisão. E Paulo, ele nunca tinha ido até Colossos, ele não conhecia os irmãos daquela igreja, mas ele conhecia Epáfras, que se encontrou com ele lá em Roma, provavelmente, e conversaram sobre aquela igreja. E nesse papo de Epáfras com Paulo, Epáfras contou como aquela igreja tinha sido alcançada pelo Senhor e como aquela igreja estava crescendo e frutificando. E Paulo então inicia a sua carta falando justamente isso. Ele dá graças ao Senhor
pelo crescimento, pelo progresso daquela igreja. Por outro lado também, Epáfras fala para Paulo sobre um pequeno problema que está começando naquela igreja. Algumas pessoas estavam ensinando coisas estranhas, o que ficou conhecido como a heresia de Colossos. E esses ensinos estranhos colocavam a igreja em perigo. Paulo, então, ele escreve para alertar a igreja sobre isso. No capítulo 2, Paulo vai trabalhar exatamente isso. Ele vai falar sobre esse falso ensino, ele vai combater esse falso ensino. Mas antes disso, Paulo faz uma oração pela igreja, que é o texto que nós lemos, do versículo 9 ao versículo 12. E ele ora ao Senhor e nessa oração ele demonstra a sua preocupação para que a igreja viva de modo digno do Senhor. E eu acho que essa é uma oração que ultrapassa os tempos e chega aos nossos dias como uma oração urgente a se fazer. A igreja, uma vez que conheceu o Senhor Jesus pelo Evangelho, agora deve viver de modo digno do Senhor. Paulo, então, ora pedindo que isso aconteça em Colossos. E ele descreve a oração que ele fez na carta que ele envia à igreja. Essa é uma oração urgente, ainda nos nossos dias. A igreja precisa viver de modo digno do Senhor. Quando nós olhamos a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, essa oração, ela é quase que um clamor, porque nós vemos tantas coisas, às vezes estranhas, que acontecem na nossa igreja evangélica brasileira. Essa semana, algo estranhíssimo aconteceu, não sei se os irmãos viram, alguns irmãos, nós não sabemos direito, crentes envolvidos numa confusão com a polícia, acusados de estarem pichando estátuas e paredes públicas, e a gente fica perdido no meio disso tudo. Como pode irmãos envolvidos, igrejas envolvidas em coisas assim, e isso manchando o nome de Deus, o nome de Cristo, o nome da igreja? Há um clamor para que a igreja viva de modo digno do Senhor, porque há um mau testemunho, irmãos. Eu sou pastor e às vezes pastor escuta algumas coisas, né? Você chega no ambiente e diz que é pastor, aí sempre tem um brincalhão lá que fala: opa, segura a carteira que o pastor chegou. Já ouviram isso? Porque nós temos visto pastores que agem explorando o rebanho, usando a fé dos irmãos para lucro próprio. Paulo adverte Timóteo quanto a esse tipo de postura. Ele diz: foge dessas atitudes. E mau testemunho, crentes que são mal pagadores, péssimos funcionários, maus alunos na escola, e tudo isso manchando o nome de Cristo. Não é? Nós temos na nossa denominação o símbolo da pomba como símbolo da denominação, e alguns irmãos têm isso no carro, e aí quando você vê um carro fazendo uma barbeirada, um gato, né, uma manobra indevida lá, e depois você vê o símbolo da igreja atrás, e aí você pensa: poxa vida, mas eu nunca vi aqui da Cristã Evangélica não, só de outras igrejas, viu gente? Mas, irmãos, tem gente que nem põe, né, para não se identificar, né, que aí se fizer alguma coisa do tipo, ninguém, pelo menos não vai estar dando mau testemunho para os que não conhecem. Mas há um clamor, irmãos, para que nós vivamos de modo digno do Senhor, para que a igreja dê bom testemunho do Senhor, para que realmente a igreja seja sal e luz nesse mundo. Porque as nossas atitudes mostram quem nós somos de verdade. É aquilo, né, aquele ditado que o que a gente faz fala muito mais do que o que a gente fala. Não é? Então, o testemunho de cristãos, irmãos,
é algo fundamental para que o evangelho seja pregado e recebido. Muitas pessoas têm barreiras incríveis para ouvir o evangelho e vir até Cristo por conta de mau testemunho. É um vizinho que ele conheceu e a ideia de crente que ele tem, de evangélico que ele tem, é aquele vizinho que dá mau testemunho. E pense, irmãos, que você pode ser o referencial de crente para uma pessoa, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu amigo de escola. Você é o referencial de crente que ele tem na vida. Talvez você seja o único referencial. E se você então não der um bom testemunho, em vez de atrair as pessoas a Cristo, você está levando as pessoas para mais longe do Senhor. Por isso, Paulo tem uma grande preocupação para que os irmãos vivam de modo digno do Senhor. Nós vamos trabalhar nesse texto do versículo 9 ao versículo 12, exatamente sobre isso, para entendermos o que é que Paulo está querendo dizer, conviva de modo digno do Senhor. Observe o versículo 9, como começa. Paulo começa dizendo, por esta razão, isto é, por aquilo que ele falou, especialmente do versículo 3 ao versículo 8, pela fé que aquela igreja já tinha demonstrado, pelo progresso no evangelho que aquela igreja já tinha tido, por causa que aqueles irmãos tinham tido encontro com Cristo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos Epáfras. Então, Paulo está falando, ele ouviu o bom testemunho da igreja por Epáfras. E ele vai dizer, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo se preocupa com isso. Essa é uma preocupação, irmãos. E deve ser a nossa preocupação. Nós, como igreja, precisamos nos preocupar com essa plenitude de vida espiritual. Nesses versículos que nós lemos, por 4 vezes, aparece o termo em todo, com todo. Aparece o termo aqui de transbordeis de pleno conhecimento, mais na frente, inteiro agrado. Há uma preocupação de Paulo com a igreja para que ela experimente uma plenitude espiritual, para que ela seja plena na vida com Deus, plena na vida espiritual. Há uma preocupação de Paulo quanto a isso. E eu fico pensando, muitas vezes, quando nós comparamos essa oração de Paulo com as nossas orações, o quanto as nossas orações estão distantes desse princípio, irmãos. Nós oramos muitas vezes por coisas que são temporais, problemas de saúde, problemas financeiros, bênçãos específicas que nós queremos. E não é que isso seja errado. A palavra nos orienta a colocarmos diante do Senhor as nossas petições. E nós devemos orar uns pelos outros também. Mas veja que a preocupação de Paulo, ela está além daquilo que é temporal. Ela é uma preocupação de coisas eternas, que vão redundar para a eternidade. Ela é uma preocupação que vai além daquilo que é material. É pela vida espiritual daquela igreja. Veja, não sei se os irmãos têm essa experiência. Existem pessoas, pais, que investem mais na vida profissional dos seus filhos, mais na vida acadêmica dos seus filhos, mais nos estudos dos seus filhos, do que na vida espiritual deles. Porque a preocupação é plenamente terrena, é material, e assim criam seus filhos longe do Senhor. Mas veja que a preocupação de Paulo é com a vida espiritual da igreja. É orando para que ela seja plena do conhecimento da vontade de Deus. É orando para que a igreja tenha uma vida espiritual plena, irmãos. Essa é a oração que os pais devem fazer diariamente para os seus filhos. É claro que é importante se preocupar com o futuro profissional, com o futuro acadêmico do seu filho, com o futuro relacionamento, casamento do seu filho. É importante, é essencial, irmãos. Mas o mais importante é você orar
pela vida espiritual do teu filho. Você que é adolescente, jovem, você que ainda não é pai, mãe, você tem que orar pela sua vida espiritual, pela vida espiritual dos seus amigos, pela vida espiritual da igreja do Senhor. Esse é o que Paulo começa nos ensinando aqui. Nós, como Igreja Cristã Evangélica em São José dos Campos, temos 6 congregações, irmãos. Atibaia, Bragança Paulista, Pindamonhangaba, que reabriu agora, Tupã e Quatá e Guaratinguetá. 6 congregações, irmãos. Nós temos orado por essas igrejas, que são filhas nossas. Nós temos nos envolvido com elas em oração. Nós temos nos preocupado com a vida espiritual dessas igrejas. Ser uma igreja que planta outras igrejas é muito mais do que mandar o sustento financeiro. Tem que ter um envolvimento, uma preocupação com a vida espiritual daquela igreja. Paulo começa esse trecho fazendo essa oração, mostrando a sua preocupação. Nesse texto todo, irmãos, nós podemos comparar as nossas orações com a oração do apóstolo. Nós podemos ver, ter uma ideia, uma breve teologia da oração. Esse texto talvez é um texto que nos ensine tanto sobre oração. Há quem diga que nesse texto nós aprendemos mais sobre oração do que qualquer sobre outra coisa. Precisamos orar, precisamos aprender a orar, porque a palavra é regra de fé e prática, inclusive para nos orientar como devemos orar, sobre o que devemos orar. Paulo começa assim. E qual que é o pedido de Paulo? Para viver de modo digno, algo é necessário. E ele vai dizer no versículo 9, ele pede que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para viver de modo digno, é preciso saber a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Interessante que esse termo, transbordeis do pleno conhecimento, esse termo é o mesmo termo que Paulo usa em Efésios 5,18, que ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito. Esse sejam cheios é o mesmo termo que Paulo usa aqui, transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque nós precisamos mais do que saber o que Deus quer. A ideia é que nós precisamos ser controlados pela vontade de Deus. Seja feita a tua vontade e não a minha. É como Jesus disse, ainda que fosse coisa difícil demais, beber o cálice da ira de Deus, ele ora ao Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A nossa vida é controlada pela vontade do Senhor e não pela nossa própria vontade. Para que nós vivamos de modo digno do Senhor, é preciso conhecer plenamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora a pergunta que nós precisamos fazer é, como é que nós podemos conhecer a vontade de Deus? Porque se nós precisamos ser cheios, transbordar desse pleno conhecimento da vontade de Deus, como é que nós podemos conhecer? Uma coisa muito boa é ler a Bíblia, irmãos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre algumas coisas sobre a vontade de Deus. A gente vê que a vontade de Deus, ela tem alguns aspectos. Um aspecto da vontade de Deus é aquele aspecto não revelado para nós. Coisas que nós não sabemos o que vai acontecer. Quando é que eu vou morrer? Nós não sabemos. Onde é que eu vou morar? Qual vai ser a minha profissão? Com quem que eu vou me casar? Qual faculdade eu devo fazer? Que esse tipo de vontade de Deus é oculta a nós. Nós não temos acesso a isso. Deus não chega com um anjo de luz dizendo, olha,
case com a Maria. Não, não é assim, não é? Ou foi assim com vocês? Comigo não foi, não é? Não é assim, gente. Vocês aí que querem se casar, não é assim que vai acontecer, não é? A vontade de Deus, quando nós lemos a Bíblia, ela não aparece desse jeito em alguns aspectos. Mas, por outro lado, a vontade de Deus é claramente revelada para nós. A vontade de Deus, Paulo vai dizer, a vontade de Deus é a vossa santificação. A vontade de Deus está tão clara para nós. A Bíblia revela para nós a vontade de Deus. Ela revela o que nós devemos crer a respeito de Deus e o que Deus requer de nós. A palavra está cheia e plena de vontade de Deus para nós. Portanto, ela nos orienta. É na palavra de Deus, é nas Escrituras, é na Bíblia que nós podemos encontrar e podemos ser cheios dessa vontade de Deus, do pleno conhecimento da vontade de Deus. Isto é, dessa vontade que se pode conhecer, irmãos. Essa vontade que Deus quer que nós conheçamos e sejamos cheios dela, plenos dela. Só assim nós vamos viver de modo digno do Senhor. Só assim. Conhecendo a vontade de Deus por meio das Escrituras. As orientações de Deus para nós. O salmista, no Salmo 119, vai dizer que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos, porque a palavra do Senhor, ela nos direciona, ela nos orienta, ela nos revela a vontade de Deus. Por mais que não estejam reveladas nela coisas como com quem eu devo me casar, mas a palavra traz princípios que vão me nortear, que vão me direcionar, que vão me dar sabedoria e entendimento para escolher a pessoa com quem eu vou me casar, para escolher a profissão com a qual eu quero servir o mundo, para escolher o lugar que eu vou morar, princípios que a palavra de Deus nos norteia, irmãos. Em tudo, a palavra de Deus nos dá direção em tudo que vamos fazer. Mas nós precisamos aprender a extrair da palavra do Senhor esses princípios, a entender o que Ele quer de nós através da sua palavra. Paulo ora para que aquela igreja tenha pleno conhecimento da vontade de Deus. Só assim eles iriam viver de modo digno. Quanto mais conhecimento das Escrituras, e o que eu digo de conhecimento, e é o que Paulo está falando, não é um tipo de conhecimento intelectual somente. É o tipo de conhecimento que alcança a sua mente, mas alcança o seu coração. E ele é mostrado através das suas atitudes. É esse tipo de conhecimento que Paulo está falando, irmãos. Ele não está dizendo simplesmente que você deve conhecer, porque conhecer nós conhecemos. Nós sabemos o que a Bíblia quer. Ele está falando do tipo de conhecimento que nos leva à ação. Esse é o tipo de conhecimento que Paulo está falando. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Só assim nós podemos viver de modo digno. Quanto menos conhecimento bíblico você tem, quanto mais distante das Escrituras você está, menos você vai agradar ao Senhor. Porque é a Bíblia que nos orienta como viver. Por isso, irmãos, a necessidade de estudarmos a Bíblia, de conhecermos, de buscarmos saber qual é a vontade de Deus para nós. Paulo começa a sua oração assim. Mas ele continua, versículo 10. Olha só o que ele diz. Ele pede para que a igreja tenha pleno conhecimento da vontade de Deus. E ele vai dizer o motivo. Para viverdes de modo digno do Senhor. O que é viver de modo digno do Senhor? Paulo vai dizer em seguida. Ele diz, para o seu inteiro agrado. Isso é viver de modo digno do Senhor. É viver para agradar a Deus e não agradar a si mesmo. É viver, em outras palavras, para a glória de Deus e não para satisfazer as nossas próprias vontades. É viver para Deus e não viver para si mesmo. Esse é o convite do discipulado de Jesus. Quando Jesus se apresenta a nós, ainda hoje ele diz, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. A ideia é que nós vivamos para o Senhor e não para nós mesmos. Isso é algo interessantíssimo, irmãos, porque exige de nós uma entrega total ao Senhor. Muitas vezes a nossa vontade, e não são poucas vezes, são muitas vezes, a nossa vontade está em oposição à vontade do Senhor. Mas, porque somos discípulos, porque estamos negando a nós mesmos, porque fomos alcançados por Jesus, porque fomos transformados pelo Evangelho, nós lutamos para inclinar a nossa vontade à vontade de Deus. Para vivermos de modo digno do Senhor, para glorificarmos o seu nome e para darmos bom testemunho, para que o Senhor Jesus seja exaltado com as nossas boas ações. É essa a ideia aqui. Viver de modo digno do Senhor nada mais é, irmãos, do que viver para o agrado do Senhor. E interessante que Paulo vai dizer, para o seu inteiro agrado. É totalmente entregue ao Senhor. Não tem como entregar só uma área da minha vida ao Senhor. Não tem como ter Jesus só nesses assuntos. Os demais deixa que eu cuido. Não. Ou você se entrega plenamente, ou você não se entrega. Ou você glorifica o Senhor, ou você não glorifica. Ou você está adorando o Senhor, ou você está rejeitando a Deus. Não tem como viver no meio termo. Não tem como ficar em cima do muro com o Senhor. Ou você está glorificando, ou você está rejeitando. Por isso, viver de modo digno é viver para o agrado do Senhor. Viver para o agrado do Senhor. O que agrada o Senhor? Será quando as situações vêm no nosso dia a dia, o que agrada o Senhor? Naquele problema lá no trabalho, o que eu devo fazer para agradar o Senhor? Quando o chefe vem com um discurso inflamado, injustamente contra você, qual que deve ser a sua atitude para glorificar o nome do Senhor? Quando tem uma disputa, quando tem um problema financeiro entre você e um outro irmão, qual deve ser a sua atitude para glorificar o nome do Senhor? 1 Coríntios capítulo 6, né? Paulo vai falar claramente o que nós devemos fazer. Paulo orienta. Se você está num processo contra um irmão, não leve isso ao tribunal dos ímpios. Resolva isso. Será que não há entre vós nenhum homem sábio para poder ajudar vocês a resolverem? Porque quando dois crentes levam um ao outro para o tribunal dos ímpios, o nome de Deus é envergonhado. Pensem. E aí Paulo orienta. O que você tem que fazer? Sofra o dano. Sofra o dano. Pelo quê? Pela glória de Deus, para que o nome de Deus não seja envergonhado. Isso é um exemplo, irmãos, que eu poderia dar para os irmãos de tantos, de o que é viver para o agrado de Deus e não para o nosso próprio agrado. Quando nós passamos várias situações na vida, irmãos, o que primeiramente deve surgir é a vontade de glorificar a Deus. Quando vem aquela tentação, quando vem aquela vontade de pecar, quando você passa por momentos difíceis, o que deve surgir é: eu quero glorificar o Senhor, eu quero viver para Deus, eu quero viver para o agrado de Deus, ainda que isso custe o prazer que eu quero ter aqui nessa situação. Eu não vou abrir naquele site pornográfico porque eu quero glorificar o Senhor. Entende? É essa a motivação, irmãos. Essa a motivação, o zelo pela glória de Deus. Viver de modo digno é viver para glorificar o Senhor, é viver para agradar ao Senhor, ainda que isso desagrade a nós mesmos. Ainda que isso desagrade a nós. Mas Paulo continua dizendo, versículo 10, como é que ele vai mostrar claramente como podemos glorificar o Senhor, como podemos viver para o inteiro agrado de Deus. Ele vai dizer, no versículo 10, frutificando em toda boa obra.
E a ideia aqui, irmãos, é que seja algo contínuo em nossas vidas. Frutificando em toda boa obra. Isso parece uma linguagem crentez, né? Você chega assim, irmão, tem que dar fruto, hein? Já pararam para pensar que quem não é do convívio da igreja não entende isso? Tem que dar fruto, tem que frutificar. Mas, mais do que um crentez, digamos assim, essa é uma linguagem bíblica, que significa que você precisa ter atitudes que sejam atitudes, ações que sejam aprovadas por Deus. Isso é frutificar em toda boa obra. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós fomos criados para as boas obras em Cristo Jesus, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então repare que o Evangelho, irmãos, é um convite de graça para nós. É um convite de venha como está, mas seja transformado. Esse é o convite do Evangelho, irmãos. Não é um convite mude e venha para Jesus. Não, o convite de Jesus é venha como estás e seja transformado. Esse é o convite da graça, irmãos. Esse é o convite do Senhor. Não é simplesmente você precisa mudar. Tem pessoas que não entenderam o Evangelho ainda e acham que para se converter precisam parar de fazer alguma coisa. Eu preciso parar esse meu mau hábito, eu preciso parar esse pecado. E ele não entende que ele não é capaz de não pecar. Ele sempre vai pecar, porque o nosso coração está inclinado para o pecado. A mensagem do Evangelho é que nós somos aceitos por Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Uma vez que Cristo morre por nós, agora sim, nós somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus, o perfeito varão de Deus, aquele que não peca, aquele que nunca pecou, aquele que é perfeito. É nessa imagem que nós estamos sendo transformados. Por isso, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de graça e é uma mensagem que transforma. Venha como estás, mas seja transformado. Seja transformado. Boas obras, boas atitudes, boas ações, uma vida que dignifique o nome de Jesus, que mostre a diferença, irmãos. Isso é que a igreja precisa. É isso que nós precisamos. É tão bom quando você conversa com alguém e ele diz, olha, conheço fulano de tal. Ele é crente. Poxa, cara, gente boa demais, honesto no trabalho, bom marido, boa esposa. Poxa, bom aluno lá no colégio. Poxa, uma pessoa realmente exemplo para a sociedade. Isso glorifica o nome de Jesus, irmãos. Por outro lado, é tão triste quando você ouve alguém dizer, poxa, fulano é crente. Você viu o que ele está fazendo lá no trabalho? A maracutaia que ele fez lá? Você viu como ele puxou o tapete de fulano? Poxa vida, não glorifica o nome do Senhor. Para vivermos de modo digno, é preciso estar frutificando. É preciso estar demonstrando na nossa vida boas ações, boas coisas que vêm do Senhor, fruto da transformação do Evangelho. Não é uma mensagem moralista, faça isso, não. É você, foi alcançado pelo Evangelho, agora viva assim. Agora seja transformado. Há irmãos, há pessoas que nunca frutificam, nunca crescem. Olha o que o texto vai dizer depois. Frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Há pessoas que parece que nasceram de novo e continuaram bebês a vida inteira. Não desenvolveram a fé, não cresceram, não frutificam, não crescem no conhecimento de Deus. Ele sabe a mesma coisa hoje que ele sabia há 20 anos atrás. Ele tem a mesma experiência com Deus hoje que ele tinha há 20 anos atrás. Não tem renovação de vida espiritual. Não tem crescimento no conhecimento de Deus. Não tem frutificação do Evangelho. Ele é o mesmo, igualzinho, irmãos. Reparem. Já os irmãos conhecem a história de Benjamin Button, o menino que nasceu velho.
né? E à medida que o tempo passa, ele vai, parece que ficando mais bebê ainda. Ele nasce velho e vai até que chega um bebê. Parece que às vezes algumas pessoas na igreja são assim, não crescem, não mudam, não conseguem vencer pecados, passam a vida toda pecando do mesmo jeito, falando as mesmas coisas para o marido, tratando os filhos do mesmo jeito, tendo os mesmos pecados habituais. Não há crescimento, irmãos. Como pode isso? Se nós fomos alcançados por Jesus, estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Como é que nós vamos viver de modo digno do Senhor? É preciso mudar, irmãos. Mudança, arrependimento. Arrependimento, a palavra é metanoia. É uma palavra que traz mudança de mente, de conversão, de atitude de você sair de um lugar para outro. Isso é mudança, é crescimento espiritual. Como é que uma pessoa cresce espiritualmente? Como é que a gente vê que alguém está frutificando e crescendo? É pelo seu comportamento. É porque ela deixa de pecar aquele pecado habitual que ela tinha. Ela vai continuar pecando, irmãos, porque infelizmente é assim, o pecado habita em nós, mas nós vamos vencendo um pecado atrás do outro. E assim nós vamos crescendo para o inteiro agrado do Senhor, para glorificar o Senhor. Você tem algum pecado habitual na sua vida que você precisa vencer? Que você já cativa, que você já anda com ele há muitos anos? Talvez você diga assim, não, eu sou assim mesmo. No trânsito eu sou estressado assim mesmo. Você põe a culpa no seu temperamento. Não, porque eu sou tímido assim mesmo, então eu não gosto de falar com as pessoas. Não, eu sou explosivo mesmo, por isso que eu falo às vezes sem pensar. Não, porque... Não, irmãos. Não vamos pôr a culpa nos nossos temperamentos. Não vamos chamar de pecado, não vamos chamar de temperamento aquilo que é pecado. Pecado é pecado, irmãos. Então precisamos crescer, precisamos frutificar para o Senhor. É para o inteiro agrado do Senhor que nós vivemos. Paulo vai falar sobre isso. Ele diz, versículo 11 ainda, irmãos. Para viver de modo digno do Senhor, nós somos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Vejam que nós recebemos poder, capacitação de Deus para frutificar e crescer e para ser fortalecido, irmãos. Por isso não é uma mensagem moralista, é capacidade do Espírito Santo. O Senhor, uma vez que nos alcança, nos liberta do pecado. Nós somos livres. Jesus falou, se conheceis a verdade, verdadeiramente sereis livres. O pecado não é mais o nosso Senhor. Agora o nosso Senhor é Jesus Cristo. Nós fomos libertos do pecado, irmãos. É interessante essa palavra poder, porque nós vemos em toda a Bíblia o poder de Deus sendo manifestado. O poder de Deus ao criar todas as coisas. O poder de Deus ao levantar um povo para si, chamar um homem e constituir a partir desse homem uma nação, para que a partir dessa nação todos os povos o adorem. A história do Antigo Testamento em Abraão, o poder de Deus se manifestando, levantando reinos, reis, o poder de Deus vencendo batalhas, o poder de Deus que em Jesus se manifestou, curando doentes, ressuscitando mortos, o poder de Deus se manifestando, expulsando demônios, o poder de Deus que ressuscita Jesus Cristo, esse mesmo poder que transforma o velho coração no novo coração, que dá vida àquele que estava morto espiritualmente, esse mesmo poder atua em nós. É por isso que nós vencemos o pecado. É interessante que a mesma palavra aqui é de Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Essa é a ideia, é o poder de Deus que atua em nós. É por isso que nós podemos frutificar. É por isso que nós somos fortalecidos. Por nossas forças, nós não temos perseverança. Nós não temos paciência, como Paulo vai dizer. Fortalecidos em todo poder,
em toda a perseverança e longanimidade. Se não for pelo poder de Deus capacitando o nosso coração, vamos continuar pecando, vamos continuar envergonhando o nome de Deus. Mas o poder atua em nós e se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Coloque diante de Deus as suas fraquezas, para que você viva para o inteiro agrado do Senhor, de modo digno do Senhor, com toda a perseverança, com toda a paciência. E por fim, no versículo 12, no final do 11, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Com gratidão, porque o Senhor nos capacita a ser herdeiros dele, nos capacita a recebermos as bênçãos de Deus. Aliás, Paulo já disse que nós somos abençoados. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 3. Essa é a mensagem de Deus para nós. Como a igreja precisa viver de modo digno. Como precisamos viver de modo digno do Senhor. Ser coerentes com aquilo que cremos. Já viram um corintiano andando por aí com a camisa do Palmeiras? É normal ver isso? Não é, não é? Por quê? Corintiano, se ele fizer isso, ele é linchado pelos outros. Né? Um vira-folha, né? Virou a folha. Não dá certo, irmãos. É incoerente, é incompatível. Portanto, a ideia é que nós fomos alcançados pelo Evangelho, vivemos para o inteiro agrado do Senhor, de modo digno do Senhor, de acordo com aquilo que recebemos do Senhor. É um desafio para nós, orarmos por isso, nos preocuparmos com isso, na nossa vida, e orarmos pela igreja do Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Quero encerrar fazendo justamente essa oração que Paulo fez. Vamos orar ao Senhor? Senhor, queremos realmente reconhecer que falhamos muitas vezes, Deus, e pecamos contra Ti, envergonhamos o Teu nome, muitas vezes, Deus. Clamamos o Teu perdão e a Tua misericórdia, Senhor. E rogamos, quanto a nós, quanto à Tua igreja, a igreja cristã evangélica, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus, Senhor, a Tua igreja brasileira, Senhor, que a Tua igreja conheça plenamente a Tua vontade, conheça e transborde da vontade do Senhor, do conhecimento da vontade do Senhor, e que a Tua igreja viva de modo digno do Senhor, para o Seu inteiro agrado, Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, que a Tua igreja seja fortalecida com todo o poder, segundo a força da Sua glória, com toda perseverança e paciência, que a Tua igreja tenha alegria, Senhor, e dê graças a Ti e agradeça ao Senhor, que fez da Tua igreja a herança do Senhor, e abençoa a Tua igreja com toda sorte de bênção espiritual. Senhor, rogo para que, se tem irmãos aqui lutando contra pecados, pecados que têm vencido, que o Senhor capacite-os para mudar, na força do Teu Evangelho, na força do Senhor, na transformação que o Senhor Jesus causa em nós, que possamos ter um bom testemunho para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto público, mas quero convidar os irmãos para cantar um hino. Ao final desse hino, nós oraremos, encerrando assim esse momento de culto público. Irmãos, este hino que nós vamos cantar
é uma oração a Deus. E este hino é Deus dos Antigos, o título. Mas a primeira estrofe fala ao Deus dos Antigos, cuja forte mão. É o nosso Deus dos Antigos. A segunda estrofe, ele fala aos nossos pais, tu foste força, poder, vitória e proteção. Então, é um hino que nós vamos fazer uma oração por esse Deus que foi dos antigos, o Deus dos nossos pais. E também ele fala, na terceira estrofe, dos tempos maus de um mundo em confusão. Eu acho que é o nosso Deus no dia de hoje. É o Deus de hoje. E teu braço forte seja o defensor. Que este hino seja uma oração, que a gente cante uma oração. E na quarta estrofe ele diz, teu povo guia nós, testemunhando a tua redenção, que é o que o pastor falou agora. Que Deus nos abençoe. Eu convido os irmãos a ficarem em pé e os que puderem, para nós cantarmos este hino em oração a Deus. encerrando assim o nosso culto público. Ao final, todos estão convidados para a nossa escola bíblica. Temos várias salas disponíveis aí para os irmãos. Você que nos visita será muito bem-vindo em uma delas. Vamos orar ao Senhor? Senhor, somos gratos porque o Senhor realmente é um Deus presente,
não só dos antigos, como de nós hoje, o teu povo. Não só agia outrora, como age ainda hoje, e age em nossas vidas, e nós experimentamos a bondosa e graciosa presença do Senhor. Muito obrigado por este momento de culto, em que o Senhor nos edifica com a tua presença e com a tua palavra, com a comunhão, e nós rendemos a ti, em resposta à salvação, honra, glória e louvor, Senhor. Que o Senhor abençoe cada irmão aqui, cada família aqui, Senhor, cada membro, cada visitante, cada pessoa que está nesse culto, que possamos viver para a honra e glória do Senhor, para o teu inteiro agrado. Que o Senhor derrame esta bênção sobre as nossas vidas durante essa semana, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão plena do Espírito Santo de Deus, seja com todo o teu povo aqui, com todo o teu povo em toda a terra, até a volta gloriosa, esperada e bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sentai-vos.